Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. É isso mesmo, Educação Física. É isso que nós vamos tratar aqui na nossa aula. E me acompanhando hoje está o Natan. Tudo bem, Natan? Natan é que vai realizar aí a interpretação da nossa aula em Libras. Vamos para lá, então? Primeiro a gente vai entender um pouquinho aí sobre essa educação física, né? Será que há possibilidade de educação física, sim, através de uma videoaula? Sim, né? Na verdade, a educação física, ela não tem que acontecer só lá fora, no ambiente externo, né? Ela pode acontecer com tranquilidade, sim, dessa forma em videoaulas, tá? Ou mesmo dentro da sala de aula. Então, a educação física, primeiro, vamos entender um pouquinho sobre o que é essa educação física. Ela é sinônimo de esporte? A educação física é uma disciplina que só acontece fora da sala de aula? Bem, durante muitos anos, a educação física, sim, foi sinônimo de esporte. Tanto que o único conteúdo que era visto e praticado nas aulas de educação física era o conteúdo de esportes. Mas isso mudou. A educação física não é mais assim. Hoje nós temos variados conteúdos que nós tratamos nas nossas aulas de educação física. E o esporte é um desses conteúdos, assim como a dança, a luta, a ginástica e os jogos, tá? Então a educação física hoje, ela tem muito mais conteúdos para serem tratados, tá? E na nossa segunda pergunta, é uma disciplina que só acontece fora da sala de aula? Normalmente, a educação física acontece fora de sala de aula, porque até a ideia da educação física é a de educar pelo movimento. Então, ela normalmente acaba acontecendo fora de sala de aula, para que a gente possa experimentar na prática esse movimento, possa experimentar na prática esses conteúdos. Mas, alguns conceitos, alguns conteúdos, né, nós podemos tratar, sim, dessa forma mais teórica, vamos dizer assim, né, tratar nessa conversa. Tem muita coisa da educação física que nós podemos aprender também aqui na sala de aula ou nesse formato de videoaula. Como que a gente pode entender isso dentro de um processo histórico? Como que aconteceu? Onde surgiu essa educação física? A educação física surgiu junto com a humanidade. Quando surge a humanidade na Terra, nós podemos considerar que surge também a educação física. Como assim? Você pode perguntar. Olha só, os nossos ancestrais, para poder sobreviver, tiveram que desenvolver um corpo muito habilidoso, ágil e forte, que pudesse sobreviver às diferenças do clima da região, que conseguisse caçar, que conseguisse subir em árvore, que conseguisse nadar, né? Então veja como os nossos ancestrais tiveram que ser habilidosos fisicamente para que eles pudessem sobreviver naquela época. Então, ou seja, eles precisavam treinar o corpo. Sendo assim, eles praticavam educação física, sem nem saber que era educação física, mas na verdade já era educação física. Por isso que nós podemos afirmar com certeza que a educação física surgiu com a humanidade. A linguagem do corpo. Também, junto com a educação física, surgiu a linguagem do corpo. Olha só, desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano fez uso de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar. Então, a primeira linguagem que o homem conseguiu se comunicar, em que dois homens, né, duas pessoas conseguiram se comunicar, foi através da linguagem corporal, através da linguagem do corpo, usando gestos, usando as suas feições, né, as expressões faciais.
Então essa foi a primeira comunicação que os homens utilizaram, né? A comunicação através do corpo. E isso é bem interessante. Se nós observarmos um bebezinho, né? Talvez você tenha aí um irmão, uma irmã mais nova, ou um conhecido, né? Da sua família, ou mesmo, né? Um filho do vizinho ou da vizinha. Se você observar, a criança ela vai desenvolvendo, desde o momento que ela nasce, ela vai desenvolvendo, e no primeiro ano de vida dela o desenvolvimento é bem rápido. Quando chega lá no final do primeiro ano de vida, quando ela está fazendo o seu aniversário de primeiro aninho, normalmente ela está conseguindo ficar em pé, às vezes já está conseguindo caminhar e consegue, através de gestos e de expressões, se comunicar com os pais, mostrar para eles qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, se tem alguma dor que está incomodando, né? Mas ela ainda não consegue falar com 1 ano. Ela vai conseguir falar já lá perto dos 2 anos de idade. Mas com 1 aninho ela já consegue estabelecer uma comunicação, principalmente com os pais. Através do quê? Da sua linguagem corporal. Então, até hoje, apesar de todos esses anos de evolução que nós tivemos, a linguagem corporal ainda é a nossa primeira linguagem, certo? Primeiro exercício nosso, então. Ao observarmos o desenvolvimento de um bebê, percebemos que a sua primeira comunicação se estabelece pelo, alternativa A, uso da linguagem oral. Alternativa B, uso da linguagem escrita. C, uso da linguagem corporal. E D, uso da linguagem de sinais. A gente acabou de falar nisso, né? Mas mesmo assim, vou dar um tempo para vocês, dar uma lida de novo no slide, nas alternativas, tenta responder, logo nós voltamos para corrigir. Já voltamos, pessoal. Conseguiu aí resolver? Eu acredito que sim, né? O exercício está bem simples, mas ele serve aí para fixar essa ideia, né? Para que vocês consigam guardar isso bem. Então, ao observarmos o desenvolvimento de um bebê, percebemos que a sua primeira comunicação se estabelece pelo uso da linguagem corporal, né? A primeira linguagem que nós utilizamos para nos expressar na nossa vida é a linguagem corporal. E ela vai nos acompanhar durante toda a vida, de várias formas, tá? Então, a gente pode entender que o quê? O corpo fala, exatamente. O corpo transmite mensagens para as outras pessoas. Através do nosso corpo, através de como a gente se veste, através de como a gente anda, né, através dos gestos que nós fazemos, nós estamos transmitindo uma mensagem, tá? Estamos nos comunicando com as pessoas que estão em volta de nós. Então, olha só, cada ser se manifesta corporalmente através de sua singularidade. O que é isso, singularidade? Cada ser ele é único.
e ele vai ter a sua maneira de se expressar. Então, eu tenho a minha forma de quando estou falando, mexendo com as mãos, né, fazendo gestos. Você deve ter a sua forma também de se expressar. Então, nós, como seres singulares, temos sim a nossa forma de expressão única, tá? Mas, também, por pertencer a um grupo social, né, a gente acaba revelando traços de valores, crenças, sentimentos, uso e costumes de uma comunidade. Então, nós somos seres singulares, mas também somos seres sociais. E com isso nós acabamos incorporando e transmitindo ideias e nos comunicando, né, através dessa cultura que nos envolve, através desse grupo que nos envolve. Por exemplo, eu estou aqui, né, com o meu jaleco aqui azul, e vocês olhando para mim já têm uma ideia de que eu sou um professor, né, porque o meu jaleco transmite isso. Se eu estivesse aqui de boné, com uma camiseta grande, bermuda, né, segurando um skate, qual é a ideia que vocês teriam de mim? Ah, ele é um skatista. Então, isso tem a ver com essa transmissão através da cultura, do grupo que a gente acaba pertencendo, certo? Então, mesmo sendo seres singulares, nós também acabamos sofrendo influências da comunidade que nós estamos inserindo. E acabamos usando maneiras, né, de se expressar que também demonstram essa ideia da comunidade, ok? Então, a gente está falando de cultura, tá? Como que essa cultura muda a nossa forma de falar, muda a forma com que o nosso corpo fala, né? Na verdade, o corpo e a cultura, ele vai trazer uma forma de ser, viver e agir que revela quem nós somos. Então, vamos dizer que muitos de nós aqui, né, talvez muitos de vocês, moram em grandes cidades e acabam desenvolvendo uma cultura ligada a essa cidade, uma cultura urbana. Então, a maneira como você se veste, a maneira como os esportes ou as atividades que você pratica, até aquilo que você come, revela uma atividade urbana, uma cultura urbana. Diferente, por exemplo, de um grupo que esteja morando numa região rural, né? Esse grupo ele vai ter um jeito diferente de se vestir, um jeito diferente de se expressar nos gestos, na fala também, nos movimentos que costumam fazer, naquilo que costumam praticar, né? Até naquilo que costumam comer. Né? Então, ali nós temos uma outra cultura, uma cultura rural. Então, isso nos diferencia, né? Continuamos todos sendo humanos, continuamos todos sendo singulares, mas a cultura em que estamos inseridos também é significativa na formação do nosso ser e na formação do nosso corpo, ok? Ideais de corpo. Com essa questão de cultura, nós acabamos sofrendo, através da cultura, a gente acaba sofrendo e sendo influenciado por alguns ideais de corpo, ou ideias de corpo, que seria o do corpo ideal. Então, olha só, no decorrer de sua história, a humanidade configurou distintos ideais de corpo, que refletiam sua identidade individual e coletiva, sendo influenciada pelos valores culturais, pelas condições socioeconômicas e políticas de cada época. Então, as épocas políticas e econômicas influenciam na nossa condição de corpo e nessa ideia, nesse ideal de corpo. Antigamente, o ideal de corpo era o corpo mais gordo, né? Mais obeso. Por quê? Porque passava a ideia de alguém que não tinha que trabalhar tanto, que não tinha que fazer nenhum trabalho braçal, ou seja, significava que aquela pessoa tinha uma vida confortável, né? Uma vida que não precisava trabalhar tanto. Então, aquele corpo mais gordo
era o ideal a ser alcançado, porque eu estava transmitindo a ideia de que eu tinha uma boa vida, né? Ou outro ideal era o corpo sem ser queimado do sol, sem estar bronzeado. Por quê? Porque o corpo bronzeado dava a ideia de alguém que trabalhava debaixo do sol, que também fazia um trabalho braçal, pesado, sob o sol. Então, se eu não era bronzeado, né, eu acabava tendo um trabalho que eu não precisava ficar debaixo do sol. Então, são diferentes ideias a respeito do corpo que são influenciados pela cultura da época. Qual é o ideal atual de corpo que nós temos? Você sabe? Uma outra questão que a gente vai falar antes de tratarmos desse ideal atual é o conceito de corpo e saúde. Assim como o corpo, o conceito de saúde também vai evoluindo através do tempo. Como eu falei, né, a ideia era de que se eu era mais gordo, parecia que eu tinha mais saúde do que os bem magrinhos, porque eu conseguia comer melhor, então eu era mais saudável. Será que hoje essa ideia é válida? Né? Vamos andar um pouquinho mais. A busca por um ideal de corpo onde, na verdade, a saúde não existe. Então, olha só, essa ideia que eu falei, de que aquele corpo mais gordo, então significava que podia comer mais, que não estava passando fome, então por isso ele era mais saudável, na verdade não é assim. A gente sabe que se nós extrapolarmos no peso, nós não vamos ter saúde. A mesma coisa acontece na situação contrária. Olha só essa foto aqui. Vejam como a moça, ela é extremamente magra. Mas quando ela se olha no espelho, o que ela vê? Né? Alguém gordo. Por quê? Porque ela tem um ideal de corpo extremamente magro, né? E isso às vezes pode levar a uma doença. Um corpo muito magro também não é um corpo saudável. Mas então, qual seria o corpo saudável? Atualmente, o padrão de corpo ideal é o do corpo sarado. Mas será que esse agora é um sinônimo de saúde? Aquele corpo forte, né? Malhado na academia, que levanta peso, que faz lá não sei quantas repetições. Será que esse corpo, então, esse é o ideal? Esse é o corpo saudável? Isso é um sinônimo de saúde? Qual será? O gordo, o sarado ou o magrinho? Qual será o corpo saudável, hein? Corpo ideal. Qual vai ser? Existe um corpo ideal para se fazer educação física? Olha só. Essa ideia de corpo ideal, como eu falei, ela está muito presa à questão do momento, da cultura do momento. Então, o corpo ideal é o corpo que você está contente com ele, que você se sente bem com ele, que você está tranquila com aquele corpo, tranquilo com aquele corpo, tá? Esse é o corpo ideal. Ele não precisa ser sarado, não precisa ser gordo, nem precisa ser muito magro, né? Ele precisa ser o corpo ideal para você. Então, cada um de nós tem o seu corpo ideal. Dessa forma, a gente vai pensar assim, será que existe um padrão de corpo para praticar educação física? Talvez você diga, sim, só pode praticar educação física aqueles que têm o corpo de esportista, que são muito habilidosos, ágeis. Não. A educação física, ela está na escola para fazer com que todos tenham a oportunidade de realizar essa atividade física, seja qual corpo for. Então, não existe um ideal de corpo, cada pessoa tem o seu corpo ideal, veja a diferença, não existe um ideal de corpo para todos, cada um tem o seu corpo ideal, certo? E todos esses corpos podem praticar educação física, né? Essa é a ideia que nós queremos transmitir para vocês. Outra questão que envolve bastante a educação física é a competição e a ludicidade.
Será que a educação física tem que ser só competitiva? Sempre a gente tem que jogar e tem que ter um ganhador na aula de educação física? Não. A educação física, ela está na escola para integrar. Ela tem que ser lúdica. O que isso significa? Ela tem que ensinar, ela tem que trazer valores. Por exemplo, esse de que todos podem participar de educação física, de que não existe um corpo ideal, mas que existe o seu corpo ideal. Segundo exercício, então. Quando iniciamos um programa de exercícios, qual deve ser o nosso objetivo? Letra A, alcançar o ideal de corpo vigente em nossa sociedade. Letra B, buscar um corpo sarado. C, buscar a melhora das capacidades físicas de nosso corpo e também manter-se saudável. Ou D, buscar sempre o maior rendimento do nosso corpo. Um tempinho para vocês responderem, voltamos logo com a correção. Corrigindo então, pessoal, quando iniciamos um programa de exercícios, qual deve ser o nosso objetivo? Buscar a melhora das capacidades físicas do nosso corpo e também manter o nosso corpo saudável, tá? Então, não temos que ter aquele objetivo de ficar forte, nem de ficar muito magro, mas buscar a saúde e a melhora das nossas capacidades físicas. Quais serão os conteúdos que nós vamos tratar nas próximas aulas daqui no 7º ano? A gente vai falar sobre os jogos eletrônicos e os jogos eletrônicos de movimento. A gente vai falar sobre as ginásticas de condicionamento físico, sobre as práticas corporais de aventura, sobre esporte. Olha, vamos tratar de esporte, dos esportes técnico-combinatórios e dos esportes de invasão. Também vamos falar das danças urbanas e das lutas do mundo. Para encerrar, a educação física é uma disciplina que se preocupa em estudar a cultura corporal dos movimentos. Desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano faz uso de gestos corporais para se comunicar, é aquela nossa primeira linguagem. E saúde é um conceito que abrange muito mais do que a ausência das doenças. E, por fim, 2 vídeos para vocês completarem aí o nosso conhecimento, que falam sobre a linguagem corporal e o bem-estar com o seu corpo. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Tchau!